Parlamentares da oposição e da minoria querem apurar as denúncias de Elon Musk contra o judiciário brasileiro. Os deputados Felipe Barros e Bia Kicis, líderes dos grupos, assinaram uma nota conjunta afirmando que a Câmara tem a obrigação de apurar as alegadas violações de direitos humanos e da liberdade de expressão que afrontam a Constituição e também a própria democracia. Esse conflito começou no último sábado, quando Musk anunciou que removeria todas as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo Tribunal Superior Eleitoral aos perfis de brasileiros em sua plataforma. O empresário declarou ainda que sofrerá prejuízos devido a uma suposta perseguição que sua empresa vai sofrer no Brasil, mas deixou claro que seus princípios são mais importantes do que o lucro. Vamos começar esse giro de análises com o José Maria Trindade em Brasília, vários parlamentares inclusive se manifestando, né, Zé Maria? O que a gente pode esperar de tantas manifestações e também esse tensionamento entre o judiciário brasileiro e o empresário Elon Musk? Parlamentares da oposição querem uma investigação, né? Reabriram uma ferida e uma cicatriz que ainda não foi fechada desde a disputa pelo projeto lá das fake news. Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is, nos acompanhando. Isso é muito importante. Olha, foi o zum do final de semana e hoje no Congresso Nacional não havia quem não comentasse. De um lado, de outro, às vezes ironicamente, comentando fake news, de que tentaram pegar o passaporte do Elon Musk, enfim, foi o comentário. E aí reapareceu o Orlando Silva, o relator desse projeto das fake news. E amanhã haverá uma reunião de líderes, já estava marcada a definição ali dos projetos para votação nesse primeiro semestre. Estamos no ano eleitoral e esse primeiro semestre será definitivo. O segundo semestre não deve ter quase nada, né? E aí a possibilidade do projeto voltar. Só que esse projeto, ele é muito grande, ele entra em detalhes que não são necessários agora, né, nessa definição inicial de uma regulamentação mínima das plataformas digitais. Não há quem não queira pontos, ou seja, regulamentação, mas tem que ser apenas no mínimo, ou seja, a identificação do usuário. A Constituição brasileira diz que é livre a manifestação, o direito à livre expressão, mas é vetado o anonimato. Pronto, parou aí. Regulamenta de como as plataformas terão que conhecer quem são os seus clientes, quem estão nas plataformas. E pronto, não pode aproveitar isso aí para fazer um tipo de censura. Esta é uma realidade. Então, isso acabou provocando um grande debate. Elon Musk acabou acendendo aqui uma disputa importante contra as leis brasileiras e contra o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos numa época em que o óbvio foi necessário dizer hoje de que quem atua no Brasil tem que seguir as leis brasileiras. Mas o Supremo teve que dizer isso, né? É o óbvio e pronto. Tá certo. Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota também com a gente, acompanhando de perto essa notícia que dominou os portais durante o fim de semana e várias repercussões também em Brasília. Muitos parlamentares da oposição defendendo investigação após essa denúncia do empresário. Mota, seja bem-vindo. O final de semana pegou fogo, Daniel. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Algumas pessoas realmente ainda mantêm essa ilusão de que para resolver problemas das redes sociais, o bom mesmo é uma regulamentação. Agora, basta você olhar para o passado, para todas as regulamentações que já foram feitas sobre todos os assuntos, para você ver que a probabilidade de uma regulamentação das redes sociais nos beneficiar os usuários, é praticamente zero. Mas tem gente que continua pedindo regulamentação, cada um com a sua loucura. Logo depois dessa confusão toda, muitos ativistas progressistas, esse pessoal da regulamentação, entraram no Twitter para pedir, imaginem você, para pedir o bloqueio do Twitter aqui no Brasil. É mais ou menos como você pegar um Uber para ir a uma manifestação contra o Uber. Eu achei que era preciso alertar um pouco essas pessoas. E aí eu postei no Twitter o seguinte texto: promoção imperdível para esquerdistas, só hoje.
delete a sua conta no Twitter e demonstre a sua coerência intelectual e moral. Porque vamos combinar, quando um esquerdista, inclusive vários parlamentares, usam o Twitter para pedir investigação e até prisão do dono do Twitter, você tem uma de duas coisas acontecendo. A primeira é uma demonstração de déficit cognitivo agudo, né, do tipo Paulo Freire. A outra é uma demonstração de amoralidade e de desprezo pelos direitos de um cidadão americano em cuja plataforma os progressistas gozam de completa liberdade. Eles gozam da liberdade que querem retirar dos outros. Por isso, pensando no bem-estar desses progressistas, eu fiz uma recomendação. Faz o seguinte, faz o Elon. O embate entre o empresário Elon Musk e o judiciário brasileiro e também as manifestações dos parlamentares. Muitos de oposição defendem, inclusive, investigação daquilo que disse Elon Musk, falando em censura, inclusive. Vamos aos Estados Unidos, Cristiano Beraldo com a gente, vai trazer suas impressões acerca dessas muitas informações. A gente vai tentar conectar, né, Beraldo? Mas, sobretudo, em relação a essa manifestação de parlamentares que defendem uma investigação para essas acusações ou esses apontamentos de Elon Musk. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Zé Maria, nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente fala tanto de liberdade de expressão, e agora tivemos no final de semana esse grande embate entre um empresário estrangeiro, dono de uma plataforma de rede social, que também é usada em grande número no Brasil, mas é usada no mundo inteiro, fora países como China, Coreia do Norte, Turcomenistão, países assim, que tem um histórico, digamos, um pouco duvidoso. E agora estamos aí, em vias de ver o Brasil entrar nessa lista. E a gente tem que se perguntar, qual é o sentido disso? Por que a manifestação de Elon Musk e por que a reação que tivemos no Brasil por parte do Poder Judiciário? O Elon Musk hoje está sendo pintado nas redes e na imprensa como um ultradireita que está apoiando o bolsonarismo contra o STF, por aí vai. Na verdade, o histórico dele não é esse. O histórico do Elon Musk, ele começa a se fortalecer nas suas operações lá com a SpaceX, em parceria com o governo norte-americano. Teve dinheiro do governo ainda na gestão de Obama, se não me engano. Ele nunca se colocou como uma pessoa de direita, uma pessoa que está em defesa do Partido Republicano, de Donald Trump, etc. E aí ele vai aumentando a sua importância no mundo empresarial, porque não é à toa que se tornou a pessoa mais rica do mundo, numa idade ainda relativamente jovem, digamos assim, mas ele tem a Tesla, que é uma fábrica de carros elétricos, ou seja, ela se propõe a resolver uma das grandes bandeiras dos progressistas, que é acabar com combustível fóssil. Ele tem uma empresa que é a Starlink, que divulga todas as... não divulga, mas dá acesso a todas as pessoas do planeta que quiserem, enfim, que tiverem acesso à internet, a ter uma comunicação mais eficiente, mais barata, mais rápida. Ele está investindo na SpaceX, que é um grande parceiro da NASA, para viabilizar a humanidade a explorar outros países. Isso tudo no universo de Elon Musk já é uma possibilidade ali na frente. Então, quando ele se coloca nesse enfrentamento contra Alexandre de Moraes especificamente, aí a gente tem que se perguntar, por que isso? Porque ele tem uma relação quase zero no Brasil. O escritório, os negócios do Twitter no Brasil, ou do X no Brasil, são muito pequenos comparado com o todo do que significa no mundo a plataforma X.
Então, quando ele faz esse enfrentamento, tem outras razões. A gente precisa lembrar que ele veio ao Brasil ainda durante o governo passado e foi anunciado que o governo compraria os seus satélites para levar internet para a Amazônia, que é uma solução que faz todo sentido, porque a gente até hoje tem no Brasil escolas que não têm acesso à internet. A gente tem lugares remotos onde ter conexão com o mundo digital ainda é muito difícil. Então, seria um parceiro importante. Mas esse negócio não saiu. Vieram os críticos na época dizer tem que ter licitação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí continuam as pessoas dessas regiões remotas completamente fora do universo digital e Elon Musk está lá tocando a vida dele. Então, quando a gente tem esse tipo de postura dele, ele praticamente está tirando o Brasil da sua lista de prioridades. Ele está ali colocando de forma pública aquilo que o desagradou em relação ao Brasil. Bom, esse é o lado dele. Agora vamos olhar para o lado do STF. O STF é um corpo formado por 11 juízes experientes, né, com notório saber jurídico e que estão ali com a missão de olhar para o cumprimento das leis no país conforme a Constituição. E aí, quando a gente vê os juízes, que hoje são os ministros da Corte, a gente não tem dificuldade em perceber que não são pessoas que foram criadas no ambiente de alta tecnologia e de grande dinamismo da comunicação digital, de rede social que acontece hoje. E aí o que aconteceu era o esperado. Uma decisão analógica, né? Foram para cima do Elon Musk, que é um estrangeiro. Ele pode, por livre e espontânea vontade, nunca mais pisar aqui no Brasil. Isso não vai fazer nenhuma diferença para ele. Era a melhor resposta a dar? Na minha opinião, não era. E acho que ela terá outros desdobramentos que a gente vai ter oportunidade de conversar e se aprofundar daqui a pouco, Caniato. Pois é, são várias informações e muitas manifestações no Brasil e também no exterior. Eu vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, especialmente no dia de hoje, nessa segunda-feira, eu pude ver que as várias manifestações tratavam das acusações de Elon Musk de que a Corte brasileira teria obrigado a empresa a simular que aquelas imposições eram um descumprimento dos termos da empresa e não uma determinação judicial. Isso no que tange a retirada dos perfis do ar. Eu imagino que essa seja uma questão extremamente delicada. Isso deve, inclusive, nortear os debates que devem acontecer no Congresso Nacional, principalmente amanhã nessa reunião de líderes, né? Foi criado um grupo de deputados para defender o Elon Musk aqui no Brasil, né? Muitos deputados querem, inclusive, que ele fale mais sobre o Brasil, né? E outros já entendem que o judiciário brasileiro foi atacado. Não é um comentário, minha empresa eu vou tirar, eu vou levar, que ele faz o que ele quiser com a empresa dele. Isso é a realidade. Mas o que ele não pode é atacar diretamente o judiciário. O Supremo se entendeu atacado. Veio uma nota rara do presidente do Supremo Tribunal Federal. E o clima é esse, de que se está no Brasil, tem que seguir as leis do Brasil. Nos Estados Unidos é outra coisa, na Alemanha também. Só uma dúvida, mas não pode atacar o Supremo? Onde é que está esse limite de expressar uma opinião, de colocar ali a sua frustração em relação a procedimentos que ele está dizendo que aconteceram, em fazer um ataque que cruze a linha da legalidade? Eu trocaria o termo não pode por não deve, porque pode, tanto é que nós temos liberdade de expressão no Brasil, nós estamos aqui apresentando as nossas impressões. O Elon Musk tem a liberdade de falar, mas ele também tem a responsabilidade de receber o troco, né? E o troco já foi dado, está sendo investigado para ver o que está acontecendo, o porquê dele atacar pessoalmente o ministro Alexandre de Moraes e, por tabela, né, por anexo, o Supremo Tribunal Federal. Então ele ainda não existe nada de concreto contra ele, essa história de tomar passaporte, não sei o quê, isso é mentira, é fake news,
mas é o processo, é a democracia. Ele fala, tem o direito de falar, e aí tem o direito de ouvir. Quem fala tem que ouvir, né? Tô curioso por conta das suas expressões. Tô curioso por conta das expressões faciais do Mota. Vai lá, Mota. Eu tô curioso para saber que tipo de democracia é essa, que você faz um comentário na rede social e você é incluído no inquérito. O Zé sempre fala, a lei brasileira precisa ser responsabilização, Mota. Não, peraí, deixa eu terminar. É a democracia da responsabilização. Então é um sabor especial de democracia que você criou, né, Zé? A democracia onde a responsabilidade que você acha que as pessoas têm que ter não for seguida, coloca o nome do inquérito. E me dera, Mota, se eu tivesse essa altura de criar um regime, criar alguma coisa desse tamanho que é a democracia no mundo. Não tenho esse tamanho. Não, eu não estou dizendo que você tem ou não. Você que está definindo aí. Você falou que a lei brasileira tem que ser seguida. Eu acho excelente. Agora, a lei brasileira proíbe censura prévia. Também. Essa parte não precisa seguir, não? Deixa eu fazer Deixa eu colocar. Não houve censura prévia, tanto é que ele falou, e você está falando, todo mundo está falando aqui. Não, eu estou me referindo à alegação de que inúmeras pessoas foram bloqueadas nas redes sociais, tiveram suas contas censuradas, né? Isso é censura prévia. Agora, eu queria propor aqui, Zé, o Elon Musk também, o Elon Musk veio para tirar isso, mas as plataformas fazem isso, e fazem muito bem, né? Elas dominam e não precisam de lei, porque você acabou de dizer que é uma plataforma, é um feudo, né? Que não quer, vai embora. Não é assim. Uma empresa, ela quando abre as portas, ela é uma empresa pública. Um bar, um restaurante, ele tem que servir a todos, né? Toda empresa pública não pode escolher clientes. Então, assim, não é, olha, eu vou agir no meu restaurante assim. Se você não quiser, você não vem almoçar aqui e não pode entrar. Não é assim. Quando você abre uma empresa, trata-se de uma empresa pública. Eu acho que você está equivocado nisso que você falou, mas eu quero propor aqui uma questão. Eu queria ouvir a sua opinião do Cristiano Beraldo. Eu não sei se os juízes das cortes superiores americanas têm conta no Twitter. Mas vamos imaginar que eles tenham. Vamos imaginar que um juiz da Suprema Corte Americana faço uma postagem na rede social. Aí eu entro lá e faço uma pergunta para ele. Uma pergunta meio desaforada. Não é característica minha, né? Vamos supor que eu estou num dia ruim. Quais seriam as consequências, Zé Maria? Você acha que eu seria incluído no inquérito nos Estados Unidos? Você acha que eu seria processado? O que você acha que aconteceria nesse cenário? Os processos norte-americanos são de milhões de dólares, por muito pouco, né? Se você agredir alguém lá, você sabe disso, você já morou lá. Responda a minha pergunta, sabe tanto quanto eu, que os processos lá são pesados, e muito pesados, né? Muito mais do que aqui no Brasil. É a responsabilização. Americana. Você tem o direito de falar o que quiser, e aí a outra pessoa que se julga atendida, desde um funcionário simples de qualquer lugar ao mais alto ministro da corte, vai te processar. Você sabe disso? Que se há um produto genuinamente norte-americano, é o processo. Você não está respondendo. Então você acha que se eu entrasse na postagem de um juiz da Suprema Corte Americana e fizesse uma pergunta desaforada, eu seria processado? Não, se você agredir, sim, eu tenho certeza. Não. Por que você está respondendo a pergunta que eu não fiz? Responde a que eu fiz. Eu estou perguntando o seguinte, eu entrei e fiz uma pergunta, meio desaforada. Tá? Mas eu acho que você já respondeu. Eu não seria processado, muito menos incluído em inquérito. O que você acha, Beraldo? O que aconteceria? Deixa eu colocar o Beraldo também no debate, afinal o Beraldo mora nos Estados Unidos, talvez tenha conhecimento, inclusive, se já houve casos nesse sentido, né, Beraldo? Não, isso é um dos elementos, obviamente, isso é um tema extenso para a gente falar com vários aspectos, eu até me alonguei demais na minha fala inicial, mas pegou muito mal, está pegando muito mal para o Brasil, esse tipo de reação que houve diante das colocações de Elon Musk. E aí, Zé, eu vou te falar o seguinte, Cristiano Beraldo... Eu concordo com você. Afirmo... Eu concordo com você. Que Hugo Chávez é um ditador sanguinário que pratica corrupção, envolvimento com o tráfico internacional de drogas
E ele pode ir atrás de mim, aonde ele quiser, no Brasil, nos Estados Unidos. Porque sabe o que vai acontecer, Zé? Ele pode entrar lá com ação na Suprema Corte, que ele é dono lá na Venezuela, contra mim. Isso não vai ter consequência nenhuma na minha vida. Nenhuma. Ele vai simplesmente continuar sendo o ditador que ele é. E eu, vivendo num país livre, vou continuar tendo a liberdade, e essa liberdade será protegida, de expressar a minha opinião. Eu não vi o Elon Musk apontar o dedo com uma acusação de crime Beraldo, contra alguém. Beraldo, tem uma eu concordo com você quando você disse que a imagem do Brasil é arranhada com esse tipo de debate, sim. Agora, vamos ver esse exemplo que você citou. Se você tiver negócios na Venezuela, se você tiver uma empresa na Venezuela que atenda a Venezuela, aí é evidente que as consequências seriam graves, ou não? Sim, e você acha isso certo, Zé? Você acha isso correto? Você está defendendo essa posição? Quem sou eu para definir o que é certo, o que é errado Zé, no mundo? Estou discutindo aqui a lei, discutindo a situação. O debate está bom hoje, hein? Quem sou eu? Você está hipertrofiando meu ego hoje. Vocês estão demais hoje. Vai você, Zé Maria, fecha o seu raciocínio, depois a gente continua o giro, vai. Não, é o seguinte, é verdade o que o Beraldo falou, ele pode falar, agredir, atacar o Maduro aqui e tal, não tem problema nenhum. Agora, se ele tivesse uma empresa na Venezuela, como o Elon Musk tem aqui no Brasil, e fatura alto, aí a complicação vem para a parte do Brasil, são as leis do Brasil. Se ele não tivesse nada aqui no Brasil, como o Beraldo não tem nada na Venezuela, não tem empresa, não tem interesse, ele podia falar à vontade que ninguém ia responder nada. Mas só que ele tem, o Twitter aqui no Brasil é uma plataforma fortíssima e necessária, eu diria até, né? Então não dá para esse negócio de, não gostou? Então, saia do Twitter. Não gostou não? Delete sua conta no Twitter. Não é assim. Não funciona assim. Por que não é, Zé Maria? Por que não é? Se você não gosta do Twitter, o mundo não é assim. O que você está fazendo no Twitter? É a mesma. Eu vou pegar o exemplo do bar. Não, você vai num bar e fica dizendo, esse bar é uma porcaria. Você gosta do Twitter... Você gosta do Twitter, está no Twitter e quer que o Twitter evolua, que melhore as condições, que seja democrático, que o algoritmo lá seja transparente, que seja cumprida as leis, que o Twitter não tenha como tinha antigamente, agora ficou melhor com o Elon Musk, eu sei, né? Eu não odeio o Elon Musk, eu estou apenas aqui fazendo um contraponto e comentando, né? Então, assim, mesmo você gostando de carro, você critica alguns carros, né? Para melhorar. Você faz críticas positivas, você assiste a Jovem Pan, mas tem coisas que você concorda e coisas que você não concorda. Mas eu não peço para fechar a Jovem Pan. Quando eu não concordo, eu não peço para fechar a Jovem Pan para caçar a concessão. Porque essa mentalidade está imperando no Brasil hoje. O sujeito está no Twitter, ele usa o Twitter. Zé, tem gente com centenas de milhares de seguidores. Olha como eu não consigo entender. Tem gente com 1 milhão de seguidores no Twitter pedindo. Eu não sei porque você está assustado com isso. Pedindo para o Twitter ser natural, fechado. Tem gente que usa democracia contra a democracia, Mota. Mas natural, isso é assim a vida. Eu me assusto. Debate de altíssima qualidade.